Sejam todos muito bem-vindos a esta conferência. Sou Evelyn Castellar Frisotti, practicista, maestra de la ciencia cristiana y miembro del cuerpo de conferenciantes de la ciencia cristiana. Fui invitada por la Iglesia de la Ciencia Cristiana em Beaverton, Oregon, Estados Unidos, para dar esta conferência de hoje. Eu hablo de Rio de Janeiro, Brasil, de mi casa, de mi oficina. É uma alegria recebê-los em mi casa. Igualmente, não posso deixar de agradecer porque me estão recebendo em suas casas, como em uma reunião de família. Sim, ao fim de contas, temos o mesmo Padre, Madre, Deus. O Deus único. Isto nos torna uma família universal. Independente de hogar, independente de cultura, ou religião, ou língua. Toda família tem o direito de viver em harmonia. E quero agradecer também a la cidade de Beaverton por organizar estas atividades que nos integram, que traem uma confraternização, uma fraternidade, o respeito. É uma expressão de amor. E como é importante. E nossa conferência também é uma expressão de amor por la família universal, em la qual vamos esclarecer o que é a ciência cristiana e sua descobridora. E como as ensinanças da ciência cristiana são tão práticas para poder ajudar-nos em todas as circunstâncias em nossa caminhada. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, que inspira, que sana, que redime os corações e traz o conforto espiritual. Então, vamos começar nossa conferência. Somos livres de toda opressão com o amor divino. Empecemos, então, nossa conferência com uma clarificação essencial. O amor divino é Deus. E só o amor divino nos dá a vitória para superar os problemas que se apresentam em nossa caminhada. Problemas que traem um sentido de opressão. Opressão do medo com relação à saúde, à segurança, ao trabalho, ao matrimônio, a los hijos, a los padres, aonde te estabelecerás. E por isso nos sentimos tristes, angustiados, sem salida, sem forças para cambiar algo e a vezes hasta nos conformamos com o que é injusto, com o que é malo, aceptando hasta que estas coisas malas podem acontecer, que estas coisas malas puedan imponer-se por encima del bien ou de lo que é justo e puro. La lista é larga, pero lo mais importante a partir de este momento é saber que o amor divino é Deus, todo-poderoso, para livrar-nos de todas as circunstâncias opressoras, sejam quais sejam. Vamos a fundamentar por meio das ensinanças da ciência cristiana, que foi descoberta por Mary Baker Eddy. Por que podemos ser livres destas circunstâncias opressoras? A ciência cristiana foi descoberta em 1866. Não foi inventada, foi descoberta. Trajo à luz a lei do bem, de forma precisa e sistematizada, como ciência do cristianismo. Por ser uma ciência,
pode ser compreendida e praticada com seus efeitos comprovados por todos. É universal, é uma ciência para todos. Bueno, para aqueles que estão por la primeira vez escuchando sobre a ciência cristiana, é importante dizer, a ciência cristiana está basada em la Bíblia, principalmente em las obras de Jesus, de onde Mary Baker Eddy compreendeu que havia uma ciência em la maneira que Jesus sanava. E por meio de conclusões absolutas, graças à revelação divina, ao raciocínio e à demonstração, ela descobriu esta maneira de sanar que não está perdida. Emergiu e se consolidou como ciência, como um sistema definido, como uma declaração precisa e sistematizada e demonstrável da verdade sobre o cristianismo, sobre Deus, o homem e o universo. Mary Baker Eddy começou a escrever sobre esta ciência para que todos la comprendieran e la practicaran. A solução de los problemas, sejam os que sejam. É interessante também perceber como ela estudou, se dedicou. E depois de 9 anos, em 1875, publicou sua principal obra, Ciência e Saúde, com olhar de las Escrituras. Sim, Ciência e Saúde habla ao coração, ao raciocínio, abre as portas para a cura cristiana de la maneira como era praticada por el Maestro Jesus, cujo método pode ser posto em prática hoje, como era naquela época. E como ciência, não pode deixar de ter aplicação e demonstração. Por isso, encontramos em Ciência e Saúde o capítulo Los Frutos, que contém diversos relatos de cura e de redenção pela aplicação das ensinanças da ciência cristiana. Então, compartilhando a aplicação prática, Mary Baker Eddy fundou periódicos como Christian Science Journal, que desde 1883 hasta nossos dias jamais ha sido descontinuado nestes 137 anos, que mensualmente traz artículos sobre a ciência cristiana e sua prática em nossa vida com relatos de cura. Como ciência, tem que apresentar sua comprovação, seu efeito. Há miles de relatos de cura. Há miles de relatos. Em 1898, fundou uma revista semanal chamada Sentinel, com artículos semanais e também relatos de curação. Además, há uma revista mensual em espanhol. Sim, em espanhol. El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Esta revista vem em 16 idiomas, como português, francês, italiano, alemão, etc., com artículos e relatos de cura. Todos os relatos de cura são devidamente comprovados. Mary Baker Eddy resgatou o cristianismo de los primeiros tempos e elemento de curação que estava perdido por diversas razões para toda a humanidade. E nesta época da pandemia, a Sociedade Editora da Ciência Cristiana está permitindo aceder às literaturas e a El Heraldo em espanhol de forma gratuita. O enlace para quem deseja acceder e ter este material está ao fim da apresentação. Aproveitem e inspirem-se. É um lindo regalo.
Bueno, pero ¿qué podemos saber ahora sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana que nos ayudan a comprender y demostrar esta realidad de nuestro tema de que somos libres de toda opresión con el amor divino? Primero, como leemos en el inicio del libro Ciencia y Salud, la hora de los pensadores ha llegado. Sim, como é importante, somos pensadores. Há a necessidade de racionar, pero racionar em la base correcta, que é espiritual. As enseñanças da ciência cristiana nos mostram que o ponto de partida para nosso raciocínio é Deus. E naturalmente, sua criação, que inclui ao homem. Então, é fundamental conhecer sobre Deus e encontramos a definição sobre Deus em Ciência e Saúde. E leemos. Pergunta: o que é Deus? Deus é a mente, o espírito, o alma, o princípio, a vida, a verdade, o amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. Como podemos racionar a partir desta base? Expandir nosso pensar. Por exemplo, todo que existe viene del espírito. Luego, é espiritual. É uma autoridade para reconhecermos nossa identidade como espiritual. Todo que viene de la mente são ideias. Somos ideias de la mente divina. Todo que viene del amor trae as manifestações del amor, que é incorpóreo, divino, supremo, infinito. Podemos começar a reconhecer a relação entre Deus e sua criação. E também racionamos com as ideias que são apresentadas na Bíblia sobre Deus, o amor. Ideias como um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Esta compreensão é uma base eficiente para racionar em todas as circunstâncias, para apoiar nosso raciocínio e mentalmente defender-nos de percepções distorcionadas, equivocadas da realidade. Por exemplo, hoje em dia, com a situação de pandemia, como podemos utilizar estas ideias e colaborar como agentes ativos do bem para ajudar a si mesmo e ajudar a los outros? Racionemos. O amor é onipresente. Toda presença. Lo é todo, en el todo. Isso é a totalidade de Deus, o bem. Pergunto: há el mal en la totalidade del bem? Não, não há. ¿Dónde pode ir ou mover-se lo maligno? ¿En la presença del bem? Não, não pode. Su único aparente movimento é uma percepção distorcionada da realidade. Não há elementos nesta presença que sejam destrutivos, que nos afetem. Por isso, podemos reconhecer que nossa identidade está preservada, como nossa saúde, nossa existência eternamente preservada, eternamente garantizada. Estamos seguros. E nesta presença do amor, o medo não impera nem opera. É poderoso reconhecer isso. O medo não impera nem opera. Leemos em la Bíblia a cita do livro de Éxodo, que também nos traz
este reconocimiento de la presencia de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos en esta presencia del bien, del amor. Nos movemos en esta presencia y no en el mal, o en una concepción llamada ambiente con virus, con destruição. Nada que no sea bueno, armonioso, se mueve o existe en esta presencia. Nosotros nos movemos. No es el virus, no es el mal. En esa presencia del bien, solamente o que es armonioso, bueno, que se mueve e que existe. Este raciocínio nos posiciona mentalmente em uma base espiritual e correta para reivindicar com a autoridade da verdade espiritual solamente o que hace parte do bem. Outra ideia importante é Deus omnipotente, todo poder, assim que nada mais que Ele é poder. Estamos solamente bajo de esse poder. É o único poder que incide em nós. Então, não há poder para destruir o poder da vida. Não estamos acosados, victimados. Não há poder para destruir a vida, nem suas manifestações infinitas. O universo que inclui ao homem. A enfermidade, a soledade, o medo, a injustiça, que parece que tem poder de oprimir-nos, se desvanece com a consciência do poder único e absoluto que está actuando em nós e no universo. Mary Baker Eddy escreve em la primeira Igreja de Cristo científico. Em épocas de enfermidades contagiosas, os científicos cristianos se esforçam para elevar sua consciência ao verdadeiro sentido da onipotência da vida, da verdade e o amor. E a compreensão de esta grande realidade em la ciência cristiana pondrá fim ao contágio. Ou seja, a compreensão da onipotência da vida. Temos que manter em nosso pensamento a onipotência da vida e decidir a discordar de um quadro mental com desarmonia, enfermidade, vulnerabilidade. Tomemos posição em nosso pensar. Como é importante discordar. Decide-te a discordar, escreve Mary Baker Eddy. A discordar de quê? De tudo que não faz parte da onipresença da vida infinita. Muitas vezes, decidir-te a discordar das aparências de los sentidos mortais ou de los pensamentos coletivos de desarmonia, injustiça, pode parecer-te uma tarefa muito difícil. Pero em Deus, todas as coisas são possíveis. Também é importante a ideia que o amor divino é onisciente, é todo conhecimento, todo que é verdadeiro, todo conhecimento ou ciência, lo sabe todo, lo vê todo. E nesta sabedoria infinita, não há erro de criação. Agora pergunto, a sabedoria criaria elementos que são destrutivos? Elementos que
oprimam su obra maravillosa, el hombre? No, no crearía. Pues todo lo que emana de la sabiduría suprema, Dios, es bueno, perfecto y armonioso como Él lo es. Agarrémonos a esta base y sintamos la protección, la armonía que nos envuelve y gobierna a todos y a todo. E que podemos saber agora sobre o homem de uma forma mais específica que nos ajuda a uma identificação correta e iluminada de nossa verdadeira identidade. O homem como imagem e semelhança de Deus, imagem como representação, como expressão, manifestação, reflejo de Deus. El hombre es la imagen y semejanza. O sea, imagen no distorsionada, no desfigurada del original, pero la imagen que es semejante. Estas dos ideias no se separan en el raciocinio. El significado en el dicionario para semejanza es lo que está en conformidad con su origen. Entonces somos imágenes que están en conformidad con nuestra origen. No de una manera física, pero en calidad, esencia, naturaleza. Esa relación entre Dios y el hombre, como su imagen y semejanza, es inmutable, indestructible. Por eso, inalterable. Entonces, encontramos el fundamento que precisávamos. Somos livres. Livres como condição de existência, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Temos como parte integrante de nosso existir, ser livre. Temos como parte integrante de nosso ser os atributos do amor supremo, omnipotente, omnipresente e onisciente. E não podemos consentir condicionar a liberdade de existir por parâmetros humanos ou ordens sociais, porque é uma condição de la verdade espiritual. Libertad não se trata de um lugar geográfico, pero de um estado mental. Não se trata de condições políticas, econômicas ou mesmo sociais, pero se trata de la compreensão de que Deus, o amor divino, lo es. Se trata de compreender lo que Él hace por el hombre y de que disfrutemos de nuestro derecho divino al bien supremo, a la salud, a la seguridad y a la vida en su plenitud de equilibrio, inteligencia, dominio, mansedumbre, templanza, paciencia, alegría. Sepamos que tales coisas são inerentes à la vida, a nossa vida. E contra tales coisas não há lei. Não há lei. Conforme dijo o apóstolo Paulo em sua carta a los Gálatas, referindo-se à lei divina, que está sempre em ação, exatamente aqui e agora. Entonces, no hay ley contra tales cosas. Solo hay ley que promueva y garantice tales cosas. Estamos asegurados por la ley divina. Entonces, necesitamos conocer más sobre la ley divina, la ley espiritual que nos garantiza tales cosas. Por isso a importância da ciência cristiana,
No podemos pensar en la ciencia cristiana apenas como una religión, una segmentación religiosa, pero como la ley del bien, que tiene el principio divino, Dios, como la suma ley, el orden universal. Já se reconheceram ou pensaram sobre sua identidade com esta percepção espiritual? Pois podemos e devemos reconhecer-nos bajo esta perspectiva e a los outros também. Lo que pasa es que aceptamos tantas coisas erradas a nuestro respeito e de los outros. Aceptamos que somos imperfeitos, que não somos capazes, que temos que aceitar a escassez, a tristeza, a injustiça, o mal. Quanto engano! Somos de hecho a ideia, a imagem do amor supremo. Somos as maravilhas de Deus, ideias maravilhosas de Deus que tienen amparo, abundância, capacidade, inteligência, paciência, saúde, bondade, estabilidade. El derecho a lo bueno, a lo bello e a todo que é puro. Por quê? Porque reflejamos Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, o amor divino. Não aceptemos mais imagens equivocadas ou distorsionadas de los sentidos materiais que de hecho não podem alterar nossa identidade, nossa condição de existência real. Não foi isso que nosso Maestro Jesus nos mostrou aqui? Sim. Estamos sempre seguros. Vou fazer uma analogia que nos vai ajudar a manter a clareza de que as distorções de pensamentos limitados e discordantes não têm poder ou ação sobre nós. Não podem cambiar nosso existir. E quando nos aferramos em la realidade, estas distorções não podem mais enganar-nos ou amedrentar-nos. Vocês sabem o que é um projetor? Sabem? Proyecta a imagem em uma pantalla. Esta ilustração vai mostrar isso. A imagem projetada está nítida. Uma imagem muito linda de Oregon, de um lugar em Oregon. Agora, vamos a ver a imagem um pouco distorsionada, pero aún puedo identificarla. ¿Por quê? Porque estamos conscientes de la imagem original. Apesar de la distorção, podemos reconhecer a imagem como ela é. E agora, não tendria a mínima ideia de lo que seria se não conheciera previamente a imagem original. Novamente, quando estamos conscientes de la imagem original, apesar de la distorção, podemos reconhecer o que está representado em la imagem. Que interessante pensar que a imagem original que está em la computadora não ha cambiado, não se ha alterado, nem se ha distorsionado, certo? Sim. A projeção equivocada, distorcionada, não cambia a imagem original. Então, concluímos que as distorções não cambiam a imagem verdadeira, que está sempre intacta. Quando sei a realidade, não me confundo,
No acepto la distorsión. Trayendo el ejemplo a nuestra vida, las distorsiones serían los equívocos sobre nosotros que los sentidos materiales presentan. Pero es importante saber que no cambian la realidad armoniosa de nuestro existir. ¿Se acuerdan del discordar de las distorsiones de los conceptos equivocados que aceptamos en nuestra vida? Sí. Como es importante. Tenemos la autoridad de la verdad espiritual para rechazar las distorsiones, pues esta imagen que tú eres está intacta, perfecta, sin ninguna alteração. Agora, o que são esses conceitos? São representações de parâmetros mentais assumidos. São imagens mentais, ideias, concepções. Subraio que imagens mentais não são a forma de algo geometricamente definido, como, por exemplo, a imagem de uma casa, um auto ou um lugar específico. Imagens mentais são concepções, ideias. Então, agora podemos pensar sobre o conceito de opressão. De hecho, é um conceito equivocado que não está em conformidade com a criação de Deus, com o que Deus é. Logo, não há poder. Logo, não tem poder. Opressão não é mais que imagens, ideias, parâmetros mentais distorcionados da realidade. Não são imagens que representam a similitude divina. Por lo tanto, quando conscientes da imagem original, essas distorções desaparecem. Por isso traigo o que nosso mestre dijo, velad. Velad para não aceitar esses conceitos errôneos que são generalmente aceitados, sem questioná-los. Temos que rechazá-los, echá-los, reconhecer sua nulidade, sem origem, sem poder e sem efeito. Velad. Estou aceitando o que realmente tenho que echar. Velad. É fundamental. A ciência cristiana mostra e comprueba em la prática que lo determina nossas experiências, que lo que determina nossas experiências não é a idade, não é o lugar, não é a língua, não é o matrimônio, os hijos, o trabalho, o governo, a situação econômica, sino as imagens, os conceitos e parâmetros mentais abrigados. Os parâmetros mentais jamais cambiam a realidade, a imagem real, ou fabricam a realidade. Pero quanto mais os parâmetros, as imagens e conceitos são espirituais, quanto mais alinhados com a verdade, com as ideias verdadeiras, mas esses parâmetros, esses conceitos revelam a realidade, que é harmoniosa. E assim, nossa experiência em esta mesma proporção se manifesta também mais harmoniosa. É assim. Esta é a relação. Les vou mostrar a prática destas ideias que a ciência cristiana nos revela com uma experiência que tive com minha hija quando aceitava concepções distorcionadas sobre o amor divino. Houve sofrimento e enfermidade. Sin embargo, com a aplicação das ensinanças da ciência cristiana, pudo, uma vez mais,
comprobar o poder absoluto do amor divino, que é um socorro sempre presente em todas as situações. E que nunca estamos sem saída. E que não há nada e nadie para aprisionar-nos em sofrimento ou marcar-nos como culpables. Bueno, fui fazer um curso de inglês de 4 semanas em Estados Unidos. Minha hija em esse momento tinha 13 anos. Eu ia a quedar-me lejos da família 5 semanas. Toda a estrutura foi organizada, com meu esposo, com meus padres, meus irmãos, incluso a empleada, a escola, que havia sido comunicada para apoiar minha hija em suas atividades. Enfim, toda a logística bem planificada. Bueno, todos os dias me comunicava por Skype com ela, não tinha WhatsApp em aquela época, e la veía sempre triste. Lo que era el apapacho entre la hija y la mamá se convirtió en una profunda tristeza. Cada día mi hija se desanimaba y enflaquecía. También comencé a sentirme triste e incluso culpada de estar lejos. La culpa es una tormenta. Pero no necesitamos nos submeter, está abajo de la culpa. Bueno, un día, cuando le llamé por Skype, ella estaba llorando. Foi muito impactante e me perguntei, estamos neste sofrimento porque nos amamos? ¿Estamos sufriendo porque estamos lejos? Pensei luego em uma parte da interpretação espiritual que Mary Baker Eddy nos dá do Padre Nuestro. El amor se refleja en el amor. El amor se refleja en el amor. É uma base muito importante para racionarmos. E nesta afirmação nunca me havia inspirado de maneira tão profunda. O amor se refleja em amor. É uma lógica muito inspirada. O amor não se refleja em el sofrimento, em tristeza. Se há sofrimento ou tristeza, não é amor divino. Lo siento. Não era o amor divino o que estava reflejando. Então, que era? Uma percepção distorsionada do amor. Pero como sabríamos que era uma distorção? Porque o amor divino não traz sofrimento, pero paz, calma e harmonia. Estávamos sofrendo devido ao apego personal do falso sentido do amor. A vezes alimentamos este apego como se fuera bueno, uma boa indicação de que somos importantes. Pero não é bueno. Por exemplo, nos envanecemos porque os hijos ou hijas sentem nostalgia de los padres. Ou a vezes mais de la mamá do que del papá. Pero não é bueno. Isso é alimentar apego personal. Não fomentar esse apego personal não significa frialdade. Pero simplesmente é não alimentar conceitos errôneos, distorsionados. Bueno, durante aqueles instantes, ela parou de chorar e quando colgamos, ela já estava tranquila. Assim foi que, na semana seguinte, meu esposo me chamou e me disse que ela não podia ir à escola devido
a la fiebre alta debido al dolor de cabeza y el malestar general. Había perdido un examen y por lo tanto tendría que presentar un atestado médico declarando su estado de salud. Importante decir que los científicos cristianos respetan los ordenamientos sociales. Y en aquel caso, por el cumplimiento de las normas del colegio, ellos fueron al médico. Pero no solo recibieron el atestado médico, como también el diagnóstico, sinusitis y neumonía. ¿Qué pasa? Que como científicos cristianos siempre nos volcamos hacia Deus em oração científica para vencer os desafios, como Jesus nos ensinou. E assim não é necessário utilizar outro sistema. Não somos contra, apenas nos apoiamos em Deus. Pero somos muito gratos por todos os que se dedicam a ajudar ao próximo e respeitamos as decisões de cada um. Damos os passos que estamos preparados, com amor e com responsabilidade. Então, tratei de aplicar o que aprendi na ciência cristiana e assim orar por minha hija. Exatamente ali, exatamente onde estava, em aquela circunstância, poderia recorrer ao supremo poder de Deus, em oração, reconhecendo sua presença como o Padre Madre, uma ajuda sempre presente, incluso quando os conceitos incorretos e distorcionados pareciam nublar-me, sufocar-me, oprimir-me em minha percepção da realidade e confundir-me, mostrando que estava em tribulações. Pero a oração é eficaz e alinearia minhas imagens mentais com a imagem verdadeira sempre presente. Por quê? Porque a oração traz a luz da realidade. As distorções não são mais percebidas ou abrigadas. Ou seja, o pensamento é clarificado, elevando-se o estado mental hasta que reconozcamos a concordância, a conformidade, ou seja, a semelhança com o princípio divino perfeito, o amor divino. O amor divino em sua presença, em nossa unidade com Deus. Amigos, nada, nem nadie pode separar-nos de Deus, o amor. Emily, minha hija, não podia sentir falta de lo que nunca deixou de ter. É seguro que o amor divino não dependia de minha presença para que Emily pudesse sentir esse amor. E o amor que expressei através do cuidado e da atenção que sempre lhe ha dedicado foi, de hecho, a expressão, a manifestação do amor do Padre, Madre Deus. E não um poder meu que só eu tinha e que se não estivesse presente, o amor não se podia sentir. Que engano de minha parte. O amor divino não necessita de uma pessoa, de um governo humano ou de um lugar para que esteja presente, para que seja sentido. Pois o amor é supremo, onipresente. E a partir desta base de pensamento, comecei a orar. Orar com o reconhecimento, com uma clareza da identidade de Emily, como um reflexo de Deus, o amor.
no mi reflejo, pero eso es muy importante, como reflejo de Dios. Sí. Por eso era armoniosa, completa, equilibrada, feliz y libre de los conceptos distorsionados que sugerían la enfermedad, obstrucción, inflamación, miedo a la separación. Pero no había poder, no había acción, no había origen ni realidad en estos conceptos. Eram nulos. Não podia cambiar a ideia original. O existir de Emily não estava passível de ter alguma substância que pudesse inflamar, obstruir a harmonia de sua identidade. Sempre, sempre em la presença do amor divino, da vida divina. Também despertei da sugestão de que ela era uma vítima e eu era culpável e teria que aceitar sofrer por isso. Nem pensar em aceitar esta condição, pois como amadas do amor divino, somos livres destas sugestões que nunca Deus nos impôs, culpada ou vítima. Foi uma luz incrível em meu coração, angustiado. Clarificou meus pensamentos. Não me encontrava mais sugestionada. Sim, se tu aceptas a sugestão, te quedas sugestionado. Pero quando calhamos a sugestão com a verdade, a consciência do bem supremo, despertamos do estado de sugestão. Me sentia segura. Houve um cambio em meu pensamento. Senti a paz que nos permite o amor divino. E neste estado mental, pude reconhecer que todo estava bem. Todo estava em conformidade com a realidade. E não havia distorção que pudesse enganar-nos. O efeito da oração que traía a luz ao pensamento de que o hecho espiritual de sua identidade é harmoniosa. Isso silenciou as sugestões sobre sua saúde e sua condição de viver e sentir o amor divino. E assim, com este cambio em el pensamento, pudo notar o cambio em sua experiência humana, em lo que se tratava de seu corpo, com relação a sua saúde. Ou seja, sua recuperação foi inevitável. E não houve necessidade de seguir os estándares estabelecidos por el tratamento médico. Ela estava completamente sanada, sem febre, sem dolor, sem obstrução, sem prostração. Completamente livre. Aprendimos grandes lições. A cura bendice toda a caminhada, não somente em aquele momento, pero em toda a caminhada. Hoje é ela que estuda em Estados Unidos e por muito mais de 5 semanas. Quando nos despedimos, todavia, há lágrimas, pero não há sofrimento. Em la lei divina não há retrocesso. A cura é permanente. Incluso nesta época estamos desde enero sem estar juntas fisicamente, pero não há sofrimento. Somos livres da tirania de uma ideia de separação, do amor divino e, consequentemente, livres de extrañar o amor. Livres de condições para sentir o amor divino, exatamente aonde, agora, onde estamos.
Está claro que a relação de nossa aceitação de conceitos mentales realmente definem nossa experiência. Em la situação com minha hija, que ha cambiado? Continuei geograficamente muito lejos de minha hija. Não cambiou isso. Pero hubo um cambio em los conceptos, em los parâmetros distorsionados. La base de pensamento ha cambiado. Los parámetros cambian. Luego, cambia nuestra experiencia. La luz de la verdad es el agente transformador. Ilumina y revela la realidad ahora mismo. Somos livres de la opresión. Importante que salgamos hoje da conferência com esta clareza e ser constantes em esta clareza. O mundo sente o efeito desta consciência clarificada de alguma forma, de alguma maneira. A prática da ciência cristiana inevitavelmente bendice a la humanidade. Nos posicionemos mentalmente em la luz del amor divino. El mundo necessita de luz e nós também. Quantos equívocos são aceitados por esses conceitos distorcionados do amor? Quanto sofrimento que podemos ver em la humanidade. Pero com estas ideias que já compartimos, hacemos a diferença para nossa própria experiência como bendecir a la humanidade. Com essa percepção clarificada, ajudamos a desfazer enganos em uma consciência coletiva equivocada sobre o amor divino. Amigos, mais luz, mais verdade, mais harmonia. Isso que nosso pensar correto traz. Luz e harmonia. Agora, eu pergunto, por que podemos afirmar tão claramente que podemos viver aqui mesmo, livres de pecado, de enfermidade e morte? Com que autoridade? Temos a autoridade de las enseñanzas e de los ejemplos de Jesus, o gran maestro. É interessante porque, através das enseñanzas da ciência cristiana, entendemos com precisão o que lhe permitiu a Jesus ensinar e demonstrar toda essa obra do amor divino. A ciência cristiana nos dá uma compreensão precisa de que Jesus era a forma humana percebida e o Cristo é a ideia divina de Deus que ilumina a consciência humana, revelando a concepção do homem real e ideal, do homem como a imagem e semelhança de Deus. Cristo como a luz, a verdade. E a consciência humana é Ele que borra as oscuras ilusões das crenças humanas, errôneas, equivocadas e distorcionadas em la consciência humana. Podemos dizer incluso que Ele, o Cristo, é o ajuste del foco del proyector, ou seja, ajuste em la consciência humana para que reconozcamos a imagem real. A imagem original e intacta de nosso existir. Jesus foi o homem que mais
expressou a plenitude do Cristo em nossa percepção humana. Cristo é incorpóreo e espiritual. Não tem nem fim de dias e sempre está presente em la consciência humana. Por isso, sempre há solução. Cristo ha habilitado a Jesus a fazer todas as obras que ele hizo e também nos habilita a demonstrar a supremacia absoluta do amor divino sobre as crenças humanas opressoras. Por el poder del Cristo, Jesus nos mostrou que a saúde é realidade, a vida é infinita e que o amor é divino, supremo, infinito. Siente esta suavidade do Cristo vivo que reconforta, inspira, fortalece e revela a realidade não distorsionada. É uma expressão de amor, a ação do Cristo em nossa consciência. Amar é natural, bello e cura. Ser fiel a los ejemplos de las enseñanzas de Jesus sempre nos garantiza a vitória sobre todas as distorções. Veamos o exemplo de Mary Baker Eddy, de uma maneira mais contemporânea acá, que nos revelou com submissão a compreensão do poder de Cristo, a verdade e o amor, sempre presente com nós. E seu efeito prático, de forma científica, que pode ser aplicado e comprovado. Que podemos e devemos superar conceitos limitantes e opressivos. Esta forma científica revela que não há mistério. A cura, a prática da ciência cristiana e do cristianismo, não há mistério. E que o confortador é para todos, em todas as circunstâncias. Não para um grupo selecto de pessoas e em todos os tempos e épocas. Não é milagro ou algo sobrenatural, pero é algo sumamente natural. É a consciência do poder do amor divino fluyendo em cada um de nós. E também lo percebimos como proteção, percebimos como cuidado, saúde, harmonia. Sim, está sempre presente este fluir do amor em nós. A menudo, a prática da ciência requer, com a consciência do amor divino, persistir. Não por uma vontade humana, pero com a consciência do amor divino. Ser firme, obediente, paciente e ter uma confiança inquebrantável e compreender a fonte e o poder do bem. Assim foi que Mary Baker Eddy não sucumbiu às tormentas. A Bíblia era sua brújula e mapa que lá conduziram para perceber o mundo mais luminoso da realidade espiritual. Ela foi caluniada por la prensa, ela foi caluniada por pessoas próximas e outros também segmentos da sociedade que tentaram desacreditá-la e a sua descoberta com mentiras, difamação e demandas judiciais, sem mencionar o prejuízo sofrido por ser mulher, que revolucionou o sistema de pensamento em geral, o de la religião, o de la medicina, restabelecendo a curação cristiana em nosso tempo. Ela fundou a igreja, escreveu livros, fundou uma faculdade de metafísica, que hoje está em o departamento
de la educación de la iglesia. Hacía palestras, fundó también revistas, como mostrei arriba, e em 1908 fundou um periódico, Christian Science Monitor, cuyo objetivo é não prejudicar a nadie, pero bendecir a toda a humanidade. É uma biografia, em uma biografia chamada, está aqui na pantalla, Um Mundo Mais Luminoso, encontramos uma resposta de Mary Baker Eddy, que lhe deu a um periodista: creio que necessitamos de periódicos que sejam justos, francos e honestos para com o público a respeito de todos os assuntos, qualquer que seja a pressão, que não sejam condescendentes com o mal. Que não sejam condescendentes com o mal. Me parece que um periódico deveria ser ativo en el interés de la integridade cívica. Que perspectiva elevada e naturalmente honesta e amorosa. Claro, o discernimento espiritual nos permite ir mais allá de los conceitos limitantes e desfrutar de altitudes, de patrones mentais e de la liberdade, de possibilidades infinitas. Imaginem uma mulher naquela época haciendo todo isso, revelando a ciência, o confortador, o consolador. Todas as coisas são possíveis a Deus para o cumprimento do propósito divino. Há um propósito divino em toda esta revelação da ciência cristiana. Disfrutemos. Estamos livres da opressão para cumprir com tudo o que é necessário para o bem individual e coletivo, para nossa família universal. Isto significa que não necessitamos sentir paralisados, humilhados, destroçados. Não. Porque exatamente nestas circunstâncias temos uma solução. Buenas notícias. Temos a oração. A oração como um recurso precioso para despertar e dar-nos conta de que somos livres por natureza, livres de qualquer forma de opressão e discórdia. A base científica da oração e seu efeito curativo, como aprendimos em uma ciência cristiana, é o discernimento sobre Deus, o amor divino e suas criações, o universo, que inclui ao homem, todo em harmonia. A oração não é uma forma de lamentar ou derramar nossas queixas e pedir-lhe a Deus que seja Deus. Orar humildemente significa recorrer a Deus em el reconhecimento consciente. É uma ação mental. Não é passivo, é ativo. Não é efectiva por palavras ou por las repetições sobre a verdade ou do hecho espiritual, pero é efectiva por la verdade que se compreende e se sente. A oração é eficiente para todas as circunstâncias. A oração é reconhecer a imagem ideal, real, da existência, que é pura, livre de todo que não é bueno, de rencores e traumas também. Les vou contar como a oração é efetiva para todos os casos. É a história de uma querida amiga frente a uma circunstância que passou de mim muitos anos.
atrás, hace muitos anos. A situação financeira de sua família era difícil e todos os niños da casa se viram obrigados a vender caramelos na calle para ajudar na casa. Pero os problemas mais sérios foram as agressões físicas e sexuais sofridas por ela e seus irmãos. Aunque foi uma experiência dolorosa, les pareceu normal todo o que passava. Eles não tinham informação como temos hoje. Notamos certo avance da sociedade com seus mecanismos de apoio a tais circunstâncias. Por lo menos é o que sucede aqui em Brasil. Há movimento nesse sentido. Todos no mundo têm direito a este progresso. Todas as nações têm direito a este progresso. Bueno, a família aguentava a indignação, a inconformidade do padre por circunstâncias políticas, financeiras e sociais. A ira, o ódio, a violência foram o escenário. Isto continuou hasta que um dia, quando seu padre passou por uma igreja de la ciência cristiana e pôde ler mensagem em la vitrine da sala de leitura, que é lugar onde todos podem estudar, ler as literaturas da ciência cristiana. Bueno, o mensaje lo conmovió mucho. Ele entrou e falou com a assistente da bibliotecária. Ao seguinte domingo, decidiu levá-los a seus filhos à escola dominical desta igreja. Foram recebidos com muito amor. Eu também fui, quando era niña, para a escola dominical e fui recebida com muito amor. Que gratitud por la escola dominical. Sou imensamente grata. Que diferença em minha vida. Bueno, a padre não foi mais a la igreja, pero permitiu que os membros de la igreja continuassem recorrendo a los niños e levando-los à la escola dominical. Cada vez que ia à la escola dominical, aprendia mais sobre Deus e sobre o cuidado de Deus por seus filhos. Deus como o amor divino, como Padre e Madre de todos. Ela aprendeu que era impossível separar-se do cuidado de Deus, sempre presente. Também estava aprendendo e usando o valor prático da Bíblia em sua vida. Foi diversas vezes sanada por la oração genuína e humilde em reconhecimento da verdade. Por isso, não limitem a las personas por los critérios humanos. Critérios de idade, critérios de cultura, língua. Não. Um coração desejoso del bem, honesto e puro, sempre encontra sua resposta. Isso é muito importante. Los puros de coração ven a Deus. Bueno, se hizo cada vez mais estabelecida em la realidade de la presença del amor divino. Mais inspirações, mais o pensamento se expandia em la autoridade del Cristo, la verdade que tem todo o poder. Incluso começou a ter buenas expectativas sobre sua vida. Uma expectativa del bem. É muito importante mantermos uma expectativa del bem para nossa vida, para nossa caminata. Um ponto clave que aprendeu das ensinanças da ciência cristiana foi a certeza de que nunca seria afetada ou tocada por el ódio humano. Não tem legitimidade
en las leyes de Dios que la regían. E assim ela não se havia entregado ao desânimo, ao rancor ou medo. Ela me dijo, Evelyn, me fortaleceu a certeza de que o amor me garantizava a condição de sentir-me protegida e livre do pânico e do temor. E também entendeu que a autoridade de Cristo em nós, como lei, nos permite rechazar, expulsar, es decir, reconocer a nulidade da tirania do medo e a não someternos a los conceptos que la hicieron sentir-se víctima, inferior, sem valor, indefesa, sem salida, sem ser amada. Ela era livre do sentimento opressivo de estar sempre destinada ao sofrimento. E todos os dias, ela começou a viver menos violência. Diferenças significativas em sua vida, hasta o final definitivo das violências. Sim. Ela também estava sendo guiada para a compreensão sobre sua identidade, livre do terror, de rancor ou mácula. Mais allá que largar um problema, esta consciência da verdade é libertadora e hicieron sentir seus efeitos e bendijeron a todos os involucrados em esta situação. De alguma maneira, o poder generador do amor e o arrependimento prático foram testigos. Su padre decidiu irse de la casa e antes de irse le dijo lo mucho que lo sentia, que estava envergonzado, arrependido. Uma redenção em seu coração. Um coração redimido, amigos, é um destello de luz para o mundo. Antes de ele irse, ela lhe entregou uma cópia de Ciência e Saúde com uma hermosa dedicação. E me dijo, Evelyn, escrevi de todo seu coração, sabendo que as ideias em ciência e saúde cambiaram minha vida. Cambiaram minha vida também, amigos, e pode cambiar a de vocês. Traz luz, traz o pensamento científico com Deus, a unidade com Deus, a totalidade de Deus. Este livro cambiou minha vida e ela entendeu também que poderia cambiar a vida de seu papá. Então, ele estudou hasta sua morte de ciência e saúde. Sua morte uns anos mais tarde. Seus irmãos tiveram mais contato com ele durante este tempo de alejamento. E lhe disseram a ela quanto ele havia cambiado. Seus irmãos lhe devolveram o livro com as marcas de uso e de manejo de seu papá. Ela me disse, o único recuerdo vivo que tenho de meu papá é o livro. E não são as marcas de violência e agressão. Aí está. Pois não há elementos em el amor para marcar, destruir ou arruinar o amor divino, a vida infinita, bela, harmoniosa. Luego, não se pode marcar ou arruinar a manifestação, o reflejo, a ideia viva do amor divino, a vida. Outro ponto absolutamente importante a dizer é que ela estava livre desses conceitos errôneos sobre si mesma e de que deveria aceitar
ser marcada ou guardar um mar de amargura em seu coração. Miren lo que o apóstolo Paulo dijo. En el amor no hay amargura. Esta não é a lei de Deus, não é a lei do amor, por lo que não tem nenhum poder para estabelecer-se como inevitável. Se podemos negá-lo, sim, podemos negá-lo. E se podemos negá-lo, podemos fazer. Utilizar a autoridade de Deus para perceber a nulidade das etiquetas de uma lógica não inspirada, no basada em hechos espirituais que se estabelecem em los conceitos e preceptos limitantes e finitos. Não é necessário sofrer, aceitar o trauma. Não. Nunca uma ideia de Deus foi marcada, violada. Estar consciente desse hecho que é espiritual e tangível agora representa viver a liberdade de los hijos de Deus. Como uma ideia espiritual de Deus, não podemos ser marcados, heridos ou desonrados de nosso estado de plenitude. A búsqueda honesta e seu puro desejo de compreender a Deus, o amor e sua verdadeira identidade lhe levaram e levam também a nós outros a desfrutar de seu direito, de la dignidade humana, a la paz e a um coração purificado, sem marcas, sem dolor, nem ressentimento. Estava com um coração redimido. Ela é livre. E para que eu pueda compartilhar esta história com vocês, nós tivemos muitas charlas inspiradoras. Créanme, muitas charlas inspiradoras. Terminamos nossa charla com um pedido que ela me hizo. Te autorizo a compartilhar, sim, esta história, para que em todos os rincones do mundo, todos sepam que somos livres, que não temos que carregar pesas nem dolores, e que o amor nunca falha, nunca falha. Foi para mim uma bendição conhecer mais sobre esta história. Traz um sentido muito lindo pela liberdade que nos é de direito. E solamente, também reforçando a ideia, solamente hace parte de nossa história lo que é divino. Os conceitos errôneos, animalescos, desequilibrados, não podem marcar nem registrar nada em la história eterna de nosso ser. ¿Por quê? Porque não há tinta em la irrealidade para escrever ou marcá-la. Não há elemento em el amor divino que traumatize. É por isso que suas imagens e reflejos que somos não estão traumados, condenados ao sofrimento, à tormenta eterna. Não, não e não. Somos livres. Em la realidade espiritual, que é harmoniosa e perfeita, não há opressores nem oprimidos. Nada pode resistir ao amor continuamente manifestado. Não importa a circunstância. Expressar o amor divino é viver a vida divina, que é harmoniosa, justa, equilibrada, aqui e agora. Para compreender melhor o amor,
necesitas manifestar o amor lo mejor que puedas, espontaneamente, todo o tempo, não só com as pessoas que amamos, para com toda a família universal. O amor nunca exclui e nunca se exclui. Sempre estamos em sua presença. En el amor não tienes medo. Se te sientes sem amor, ama mais. Expressa más amor por la vida, por el bien, por lo que es justo y puro. Sé grato, amigos, sé grato. El amor divino siempre presente. Incluso se a cena humana parece gris, oscura, ou com o mau tempo de las creencias limitadoras, el amor divino revela a nulidade de este mau tempo e aviva o sol de la verdade, o Cristo, que revela nosso direito divino ao bem supremo. Sim, nós seremos livres, já lo somos. Estar consciente de este hecho espiritual é sanação, seguridade, saúde e equilíbrio e paz. Para terminar a conferência, com a certeza que somos livres de toda opressão, que podemos viver o hecho espiritual, que temos saúde, seguridade, equilíbrio e paz. Vou terminar a conferência com uma cita do livro Ciência e Saúde e uma outra cita da Bíblia. De Ciência e Saúde. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama: seguidme, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. É nosso direito divino. E na Bíblia, no livro de Gálatas, estade, pues, firmes em la liberdade com que Cristo nos hizo libres. E não estéis outra vez sujetos ao jugo de esclavitud. Porque nosotros, hermanos, a liberdade fuistes llamados, agora e para sempre.